Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Você que já é veterano aqui, muito obrigado por mais uma vez a sua presença, meu irmão. E é o seguinte, a matéria hoje foi enviada pelo Silvio Omar Ramos, nosso irmão veterano aí nas dicas. E ela evidencia uma coisa que muito provavelmente vai acontecer também no Brasil. As pessoas estão se cansando dessa farsa que está aí. Toda eleição é a mesma coisa, o sistema apresenta seus candidatos, que representam um pedaço da população, mas nunca ela toda. É sempre os mesmos caras, viciados em políticas, e com acesso à informação, isso está ficando cada vez mais difícil deles fazerem. É por isso que você está vendo tanta restrição. Não demora e canais, páginas que são de fato independentes vão sumir. Preste atenção no que eu estou falando, família. Vai sumir. Os únicos que ficarão com a autorização de comentar sobre política e assuntos importantes será a grande mídia que já está aqui. Você vai perceber isso melhor depois da matéria que se encontra na UOL. Nem Macron nem Le Pen. Manifestantes iniciam protestos na França após resultado da eleição. A contagem das urnas segundo turno da eleição presidencial da França ainda acontecia quando começaram as primeiras manifestações no país após o anúncio da reeleição de Emmanuel Macron, República em Marcha, na noite de domingo de 24 de abril de 2022. Nem Macron nem Le Pen era o lema defendido em protestos nas cidades de Paris, Toulouse, Marselha, Nantes e Rennes. Reeleito com mais de 58% dos votos, estranhamente, né, meus irmãos? Se sabe que o Macron, desde que assumiu, a população já se mostrou mais de uma vez extremamente insatisfeita com ele, mesmo assim, ele vence. Estranho. O presidente Emmanuel Macron já teve mostras de que não terá 5 anos fáceis pela frente. Antes mesmo de fazer seu discurso de vitória em Paris, franceses insatisfeitos com as opções que tinham para o Palácio do Eliseu começaram seus protestos pelas ruas do país. Então veja bem, meus irmãos, o pessoal está cansando da farsa. A mídia nunca coloca da forma que realmente é, mas mesmo na matéria deles deu para você pescar aí a informação, deu para você enxergar um pouco. A população, antes mesmo do resultado sair oficialmente, já estava nas ruas protestando, ou seja, fosse uma ou outra, a população não está satisfeita com esses candidatos. Como eu disse para vocês, são sempre políticos viciados, que prometem o céu e a terra à população, mas a própria história política deles mostra quem de fato são, e o povo está cansando disso. É por isso que precisa da censura. Vamos lá, vamos continuando a matéria. Em Toulouse, no sudoeste francês, cerca de 400 pessoas fizeram uma passeata no início desta noite, de acordo com a rádio pública local France. Na faixa que abria a manifestação, um dito: nem Macron, nem Le Pen, revolução. Um pontinho aqui, meu irmão, você que está desperto já deve ter pescado aqui também. Eles dizem que tinha 400 pessoas, apenas 400 pessoas na manifestação, não é? Agora, interessante que quem contou é justamente a rádio do governo. Você entende, meus irmãos, que a mídia está tendo um problema para manipular você, porque para muitas pessoas, às vezes, uma informação dessa ela passa despercebida. Mas olha, a rádio pública, ou seja, a rádio que é do governo, está dizendo, é ela que está passando esses números, são 400 pessoas apenas. Agora, se fosse uma manifestação pró-governo, esse número passaria de 400 pessoas para 4 milhões de pessoas, 400 mil no mínimo. Isso aqui é, mais uma vez, tratar o povo como gado, é subestimar a inteligência das pessoas. Pelas imagens que você está vendo aí, são imagens reais, não parece ser apenas 400 pessoas, parece ser muito mais. Eu não arrisco a dizer o número, mas parece ser muito mais de 400 pessoas. Que deixa claro que a população, no mundo todo, está começando a acordar e se cansar desse jogo político. Por isso mesmo é que eles têm tanta pressa em reduzir essa população. Se a massa realmente não for grande, é muito improvável que ela faça valer a sua vontade. Sendo grande já é difícil pela manipulação que eles fazem. Deixa eu continuar aqui. Outras centenas de manifestantes foram às ruas de Marselha, no sul do país, se manifestarem. O protesto ocorreu de maneira pacífica, de acordo com informações da polícia local. Em Nantes, no oeste do país, a manifestação reuniu insatisfeitos no centro da cidade. Houve confronto e a polícia usou bombas de gás lacrimogêneo. Em Paris, o ponto de encontro de manifestações foi ao centro da cidade, na região de Châtelet, por volta das 20h30.
Os manifestantes foram rapidamente retirados da região pela polícia com bomba de gás lacrimogênio, conforme as informações da rádio France Bleu. De lá, o protesto continuou na Praça da República, a leste da capital. Ao menos 200 pessoas estavam reunidas neste local, que é tradicional palco de protestos, de acordo com a Rádio France. Na boca dos manifestantes, frases de ordem dos coletes amarelos. Estamos aqui, mesmo que o Macron não queira. O protesto, que transcorria tranquilamente por volta das 10 horas, ficou tenso e houve confronto entre os manifestantes e a polícia presente, de acordo com o site Brut. Mais uma vez você vê aqui, meus irmãos, que o número só diminui, né? Agora, em vez de 400, era apenas 200. Justamente no local que costuma ter esses protestos. Então, mais uma informação, no mínimo, duvidosa. E outra coisa, quando o brasileiro, né, os brasileiros fazem algum tipo de manifestação, é um povo sem educação, dizem até que é marginais quem faz isso, né? Mas aqui são pessoas de primeiro mundo. E aí, vai dizer que os caras também não têm educação? A verdade é que o povo tá cansando, meus irmãos. A verdade é que o brasileiro aguenta muito desaforo. Porque eu acredito que se os franceses tivessem a terra que nós temos e pagassem apenas 20% ou 10% do que a gente paga de imposto e o que tem em troca, eles não aceitariam isso jamais, meus irmãos. O povo é guerreiro, o povo vai pra cima. Agora, o nosso povo, infelizmente, é muito submisso. Prefere fazer piada com as coisas sérias e levar a sério as piadas. Aqui no Brasil tá assim. A tropa de choque da polícia francesa foi chamada e por volta das 23 horas, poucas dezenas de pessoas continuavam em volta da praça. Então não era só 200, porque se a polícia, né, dispensou uma maioria deles e ainda ficou dezenas na praça, será que a polícia não deu conta de expulsar 200 pessoas, a tropa de choque? Na própria matéria deles você vê que tem os relampejos, né, da realidade. Em Rennes, no oeste do país, também houve confronto entre manifestantes e a polícia, convocada pela extrema esquerda. O protesto reuniu cerca de 250 pessoas. Foram levantadas barricadas nas ruas da cidade e alguns manifestantes colocaram fogo em lixeiras públicas. A polícia interveio e houve violência. Alguns manifestantes foram detidos, mas o número ainda não é conhecido, segundo a imprensa local. Pior, meus irmãos, o conteúdo para criança já foi banido. Você hoje, se classificar o seu conteúdo como para criança aqui nessa plataforma, você não tem direito à parceria, você não tem direito que as pessoas comentem no teu vídeo, nem sequer avaliar ele. Então nossos vídeos aqui nunca foram classificados para criança e vocês, a maioria do meu público, também não são crianças. Mesmo assim, você sendo adulto, eu sendo adulto, nós não podemos aqui ver as imagens do que está acontecendo lá. A alegação é que são imagens pesadas, de violência e pode chocar alguns usuários. Mas você se chocaria, meus irmãos, com essa imagem? Ou existe uma coisa muito maior, um objetivo muito maior, que teme que as pessoas comecem a despertar pelo mundo inteiro? Que as pessoas comecem a ver que a força está na mão delas. E que se elas não estiverem prontas para fazer os seus direitos valerem, seja lá do A, seja lá do B, vão literalmente pintar o 7 com o país que eles estiverem na frente, seja qual for a bandeira. É isso que a gente vê. Infelizmente também, naquela terra do Zangief que está na treta, inclusive eles falaram agora, né, que está bem perto de uma terceira treta mundial se as coisas continuarem como estão, nós também não podemos mais falar. Já entrou também como regra áurea, que se você falar de maneira positiva lá do Zangief, né, da terra do Zangief, no Street Fighter, se você começar a dizer que é eles mesmos que estão fazendo o ato A ou o ato B, seu canal também pode sofrer um strike, seu vídeo ser removido, e etc, e etc. Aí quando a gente lembra que hoje a gente tem que ficar fazendo joguinho de palavra, né? Nessa pandemia, o nome do problema terrível, a gente tinha que chamar ou de problema terrível ou inventar apelidinhos. Aqui a gente colocou Sungamonga. E a gente quando lembra de ditaduras, meus irmãos, que já teve, né, que a gente escuta na história, nem nelas existia palavras proibidas como é hoje. As pessoas ainda acham que vivem em uma democracia, mas ela está cada vez, aos poucos, com o avanço dessa tecnologia, dando poder a homens como os nossos ministros do STF, os nossos queridos homens do STF, literalmente cancelar a pessoa em todos os sentidos, financeiramente, sua vida pública, etc, etc. E aonde é que a gente vai parar, meu irmão, com o avanço desses passos tecnológicos, com tanto poder na mão desses caras? É o que eu pergunto a você. Enfim, para encerrar o vídeo, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o protesto das pessoas, se você acha correto que as pessoas estejam protestando contra os dois lados, ou se você acha que tudo isso é um movimento de esquerda, né, disfarçado nesses coletes amarelos. Eu sinceramente sempre achei a França um país meio sem graça,
Então eu sei muito pouco sobre o país, mas já dei uma lida. Até porque sou obrigado, né? Vai acontecendo as coisas, a gente já tá aqui há 8 anos. Então sempre que sai alguma notícia que pega aí relevância global, a gente tá olhando, a gente tá verificando. Então eu já li um pouco sobre os coletes amarelos. Tem muito disse que disse. Muitas pessoas consideram um movimento legítimo, muitas outras acham que é um movimento esquerdista, enfim. Nesse vídeo você também deve ter dado uma pescada, né? Que a mídia meio que disfarça, mas que parece que tem um movimento de extrema esquerda lá. Enfim, então junta tudo isso aí, deixa a tua opinião, meu irmão. Se você acha que isso é um movimento de esquerda ou não, você acha que é um movimento legítimo. As pessoas estão acordando e não estão satisfeitas com esses candidatos que estão aí, de ambos os lados, ou se de fato é isso mesmo. O lado que perdeu está organizando aí a baderna. Enfim, deixa aí tua opinião, seja qual for ela, eu faço questão de ler, tá certo, meus irmãos? E não esquece de dizer se você considera isso uma lição para o Brasil ou uma amostra do que vai rolar aqui, seja o resultado que for. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente volta às 5 da tarde, se Deus quiser. Fui!